solo é um recurso natural situado na camada superficial da crosta terrestre, constituído por matéria não consolidada de origem mineral e orgânica, e entre as partículas existe um espaço poroso por onde circula a água e o ar. O tipo de partículas que domina um determinado solo condiciona as suas propriedades físicas e químicas. A caracterização dos solos começa no campo, se o quisermos caracterizar de forma completa, fazendo uma observação de um corte que fazemos propositadamente ou não no terreno e observando cada uma das camadas que conseguimos distinguir desde a superfície até à rocha-mãe. Portanto, visualmente podemos identificar diferentes camadas, podemos verificar o tamanho dos poros, a distribuição das raízes, o tipo de rocha-mãe, se está muito desagregado, se é muito profundo, se é pouco profundo, se existem organismos presentes ou não. Mas depois a caracterização física e química completa termina no laboratório. Há algumas coisas que nós podemos fazer no campo, como aquelas que vamos fazer agora, mas todo o resto de caracterização faz-se no laboratório. No laboratório, quando chegam lá as amostras, aquilo que nós começamos por fazer é a separação dos elementos em dois grandes grupos. E em dois grandes grupos nós colocamos o solo num crivo deste tipo, nós fazemos a sua crivagem, em cima vão ficar aquilo que tem diâmetro superior a 2 mm, porque o crivo tem malha de 2 mm e, portanto, vamos separar estes elementos e por baixo vai ficar a fração mais fina do solo. Do ponto de vista da nutrição vegetal, da nutrição das plantas, estes elementos têm pouco interesse, porque as plantas não absorvem pedras, não é? Elas só absorvem íons, portanto espécies químicas com carga elétrica que estão agarradas em cada uma destas partículas, quanto mais pequeninas melhor, está bem? Portanto, quanto mais fininhas forem as partículas, maior é a carga elétrica que cada uma delas tem e maior é a capacidade que cada uma delas tem de atrair, de segurar quer a água, quer os nutrientes. E, portanto, para caracterizar o solo do ponto de vista químico, serão estas as partículas mais importantes. Vamos fazer as análises que se dividem em dois grupos de análises, as análises de natureza física e as análises de natureza química. As análises de natureza física correspondem à avaliação manual da textura, portanto nós vamos manipular o solo com as mãos e verificar se conseguimos identificar alguma adesividade entre as partículas que é sinónimo da presença de argila. Manipulamos um bocadinho de solo com as mãos e pomos assim um bocadinho de terra, deitamos um bocadinho de água e vou sentir vou sentir se de facto há aqui algum elemento que seja adesivo ou não. E neste momento aquilo que eu sinto é que eu sou capaz de fazer aqui um filamento, mas eu não vou conseguir fazer uma argola. Quando eu vou fazer uma argola, eu dificilmente vou conseguir, porque ela parte-se devido à presença de grande quantidade de areia na amostra, está bem? Portanto, apesar de eu tirar a mão suja, eu não sinto que isto seja pegajoso, porque eu aperto isto e as minhas mãos saem facilmente daqui. Mas se eu manipular outro tipo de solo, não é? Por exemplo, este aqui, vamos ver. Vou fazer a mesma coisa, deito-lhe um bocadinho de água. O que é que vos parece? Será arenoso ou o quê? Este. E eu vou tentar fazer aqui também um filamento. Há aqui uma diferença substancial relativamente ao anterior, está bem? Este solo é completamente diferente do anterior porque tem uma elevada adesividade e plasticidade. Portanto, ao contrário daquilo que vocês estavam a dizer, este aspecto que está aqui, que parece areia, não é areia, é argila
é a argila que está na forma de agregados, porque eles depois desfazem-se. Isto é material muito fino, muito fino, muito fino, e reparem no estado duro qual é que é a dificuldade que uma raiz encontra ao querer crescer num solo que fica extraordinariamente duro com este tipo de material. Quando está muito molhado, fica tão pegajoso que também tem dificuldade em desenvolver-se. O que, do ponto de vista agrícola, não é? Se eu quisesse plantar aqui neste tipo de solo cenouras ou cebolas ou nabos, não era exatamente o melhor solo para este tipo de culturas, está bem? Portanto, podemos lá ter cereais, mas culturas de raiz nem pensar, porque isto fica muito duro, muito plástico, portanto as plantas têm muita dificuldade em desenvolver-se aqui. Estas propriedades determinam a capacidade de expansão do sistema radicular das plantas. E depois também avaliamos características químicas. Nós no campo podemos fazer uma avaliação rápida do que é que se passa com o pH e a partir daí tomar algumas decisões, mas os valores mais certinhos depois são determinados no laboratório. Eu tenho aqui uma escala, não é, para interpretar as cores. Vou introduzir aqui uma fita. O que é que vocês podem verificar com estas cores? Podiam identificar aqui algum valor de pH característico ou não? Entre 4 e 5. Portanto, será um solo que provavelmente necessita de uma recomendação para corrigir a acidez do solo. A capacidade que um solo tem em reter nutrientes depende da quantidade de partículas minerais e orgânicas de muito pequena dimensão que um solo contém. A origem da acidez ou da alcalinidade dos solos depende de vários fatores. O primeiro deles começa logo no material originário. O material originário condiciona muito o pH dos solos. Na região de Bragança e na região de Moraes, o substrato rochoso é rochas básicas e ultrabásicas e, portanto, os solos são muito ricos em cálcio e magnésio e têm valores de pH ligeiramente alcalinos. Se a rocha for mexida no seu estado natural, até pode ter valores de pH 8. O problema é que quando começam a ser colonizados pela matéria orgânica, a matéria orgânica gradualmente vai contribuindo para a acidificação do solo e, portanto, começa a baixar o pH. Ainda seria possível identificar propriedades biológicas num solo, como, por exemplo, a identificação de diversos micro-organismos através de testes específicos.